Olá a todos, meu nome é Henrico Bruno Riscaroli, eu sou estudante do 10º período de Medicina da Unirio e também sou aluno de doutorado do Programa de Clínica Médica do Fundão. Nesse período de pandemia, eu estou trabalhando como voluntário no Centro de Triagem e Diagnóstico para o novo coronavírus, lá na UFRJ, no campus da cidade universitária, no Fundão. E o Júnior me convidou, então, para que eu falasse um pouquinho sobre imunidade, coronavírus, vacina e coronavírus, que são temas que todo mundo quer saber, que estão bastante em alta, né? E inicialmente o que eu queria fazer é discutir alguns pontos que são necessários para a criação de uma vacina. Como que uma vacina é feita, né? Geralmente o que se tem são 3 etapas, na qual a primeira etapa tem como objetivo identificar alguma estrutura desse agente infeccioso, que pode ser um vírus, que pode ser uma bactéria, e como que essa estrutura pode então ser utilizada para criar uma vacina, que quando aplicada em um ser humano vai induzir aquele organismo a gerar uma resposta que seja efetiva, de forma que quando aquele indivíduo, quando aquela pessoa se defrontar contra aquele vírus ou aquela bactéria, então esse organismo já preparado para o combate possa fazer com que haja uma resposta imune que seja efetiva e que então essa pessoa não adoeça. A primeira fase então seria identificar essa estrutura, que posteriormente em uma segunda fase será testada em animais e numa terceira fase será testada em humanos. Essa terceira etapa em humanos, que se chamam ensaios clínicos, por exemplo, ela se subdivide em 3 fases. E essas 3 fases que são ditas exaustivamente pela mídia, né? Essa vacina, a vacina de Oxford está na fase 3, tem uma vacina nos Estados Unidos que está na fase 1 dos ensaios clínicos em humanos. Então a fase 1, ela tem como objetivo recrutar um pequeno grupo de voluntários que possam avaliar a segurança daquela vacina. Então, eu vou pegar aquela vacina que eu produzi com base nos estudos que eu identifiquei da etapa 1 e da etapa 2, vou aplicar em um pequeno grupo de humanos, às vezes dezenas, só um grupo bem pequeno, para ver se causa alguma reação, para ver se aquela vacina que está sendo proposta, ela traz algum efeito colateral, por isso que é um grupo mais reduzido. Depois que eu vi que essa vacina ela é segura para ser aplicada em humanos, eu posso então avançar para a fase 2. A fase 2 eu já pego um grupo um pouco maior, pode ser aí algumas centenas de voluntários, e eu tenho como objetivo avaliar se essa vacina, que a princípio é segura, gera uma resposta imunológica. Então eu quero saber se criou anticorpo, eu quero saber se gerou imunidade a nível celular, e aí eu vou então aplicar essa vacina, acompanhar esse grupo por algum tempo e ver se a resposta é gerada. Aí chegamos à conclusão de que sim, gera-se uma resposta imune. Então agora eu tenho uma vacina que é segura, uma vacina que gera uma resposta imune, mas eu preciso saber se essa resposta imune que é criada, ela de fato vai combater aquele agente quando o meu corpo se defrontar contra ele. Então, essa última pergunta norteia os estudos de fase 3. Então, eu já pego um grupo ainda maior, um grupo já com alguns milhares, provavelmente, de indivíduos, né? E eu vou aplicar essa vacina que é segura, que gera resposta imune, e avaliar ela ao longo do tempo. E aí você pode pensar, poxa, mas se ela é segura e gera resposta imune, para que eu preciso saber se essa resposta imune é efetiva? Porque em alguns cenários o que se observa é que você gera uma resposta imune que é incapaz de combater aquele agente infeccioso. Isso acontece, por exemplo, com o vírus da herpes, né? Que aquela infecção ela fica lá, o seu organismo consegue controlar ela com uma resposta imune, mas o vírus fica ali escondidinho. E dependendo em algum momento, né, de baixa na imunidade, ele pode então voltar ativa e gerar um novo quadro, né, com algumas lesões que posteriormente podem novamente ser combatidos. Temos também o vírus do HIV, né, que muta a todo instante e faz com que a resposta imune que o corpo produza seja sempre obsoleta. Então, são respostas imunes que não têm uma efetividade a ponto de combater aquela infecção para sempre. Isso tudo em linhas bem gerais.
Então eu preciso saber se essa resposta imune que foi criada na fase 2 dos meus estudos vai de fato ser efetiva. Essa é a resposta que a fase 3 dos ensaios clínicos, né, da terceira etapa de produção de uma vacina, busca responder. E nesse cenário a gente já tem, então, né, algumas vacinas que estão aí já em fase clínica, né, algumas em etapas mais avançadas, como, por exemplo, o que acontece com a vacina de Oxford. Por que eu escolhi usar ela mais como exemplo? Porque no dia 20 de julho, a AstraZeneca, né, que é a empresa que está patrocinando, junto aí com a Universidade de Oxford, publicou no periódico The Lancet, que é um dos periódicos mais respeitados pela comunidade científica médica, inclusive, os resultados das fases 1 e 2 dos ensaios clínicos dessa vacina. E ela trouxe alguns resultados que foram bastante interessantes e que causam certo otimismo. O primeiro deles é perceber que foi gerada a resposta imune de uma forma segura em praticamente todos os voluntários, que essa resposta imune foi intensificada com uma segunda dose. E aí a gente precisa ver qual tipo de resposta imune que foi gerado. Foi gerada uma resposta imune a nível de anticorpo, ou seja, o organismo produziu anticorpos contra o vírus, mas também uma resposta imune a nível celular. E o que é isso? Uma resposta imune a nível celular é quando certas células se reúnem para combater outras células, isso a nível de vírus, outras células que estejam infectadas por o vírus. Porque o que é um vírus? O vírus, ele precisa, para ter metabolismo próprio, ele precisa obrigatoriamente parasitar uma outra célula. Então, como ele se esconde dentro da célula, muitas das vezes uma resposta imune só a nível de anticorpo pode não ser suficiente para dar conta daquela infecção. Então, uma resposta imune celular, ou seja, outras células destruindo as células parasitadas por esse vírus, pode ter um potencial maior de funcionar. E a vacina de Oxford concluiu na sua fase 2 e publicou nesse periódico que sim, a vacina que eles produzem parece então gerar uma resposta a nível celular e a nível humoral, ou seja, a nível de anticorpos. E isso gerou assim um certo otimismo por parte da comunidade científica e fez com que avançasse para a fase 3. É uma fase que está acontecendo não somente no Reino Unido, como vocês devem estar sabendo, é uma fase que está acontecendo aqui no Brasil, está acontecendo na África do Sul, eles estão tentando viabilizar também que isso aconteça nos Estados Unidos. E por que nesses países, né? Porque são países que ainda têm taxas de infecção consideradas bastante elevadas. Então, como não é ético eu pegar um voluntário e propositalmente infectá-lo, o ideal é que esse voluntário esteja, então, desenvolvendo as suas atividades cotidianas com certa naturalidade para ver se, caso ele seja infectado, se ele irá, então, responder de forma adequada. E por isso que foram escolhidos profissionais da saúde, aí tanto profissionais já formados, quanto nós estudantes também podemos ser voluntários para receber a dose dessa vacina. E aí, ao longo das nossas atividades, teremos uma exposição maior a esse vírus e poderá, então, de forma mais ética, ser avaliada a produção, né, de defesa que seja, de fato, efetiva. E esses profissionais, então, estão sendo recrutados ao redor do mundo para ser avaliado quanto à efetividade. Agora, algumas coisas que são importantes. Como que é feito esse acompanhamento, né? Então, o voluntário ele é recrutado e após ser descartado infecção presente e passada pelo vírus, ele pode então ser parte da pesquisa. Por que é necessário descartar infecções presentes ou passadas pelo coronavírus? Porque o indivíduo que foi exposto já gerou, por conta própria, algum tipo de imunidade. Então não teria como saber se, ao acompanhar esse indivíduo, a imunidade que eu estou vendo se desenvolver é por causa da vacina
ou se é por causa da própria reação daquele organismo. Então, tendo descartadas quaisquer tipos de infecções pelo novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, esse indivíduo pode então integrar o estudo. Então, esse indivíduo será vacinado e convidado a retornar no centro de estudos em datas estipuladas para poder, então, serem feitos exames sorológicos e avaliar aquela imunidade. Outra coisa importante é que, pelo menos no estudo de Oxford, você não sabe qual vacina você tomou. Nos estudos da área da saúde, pelo menos, né, é muito normal acontecer um tipo de desenho chamado duplo cego, ou seja, nem o voluntário e nem a pessoa que está distribuindo, seja a vacina, seja algum medicamento, sabe quem está tomando o quê. Isso é feito para descartar, né, alguns vieses que possam acontecer. Então, geralmente é dado o que você quer avaliar, no caso a vacina, e uma espécie de controle. No caso do estudo de Oxford, foi dada uma vacina contra meningite. E aí, só quem sabe quem tomou o que é o pesquisador que está coordenando, né, liderando esse estudo. Então, isso é algo importante também de ser dito. E essas pessoas, então, vão ser acompanhadas. Esse estudo ele vai levar 1 ano, é um estudo que iniciou aqui no Brasil em julho, então será concluído somente em julho do ano que vem. E o que está se buscando descobrir? Se essa vacina vai produzir uma resposta que é adequada ao combate na vida real, né, na vida fora do laboratório contra o coronavírus, e se essa resposta ela é sustentada. Porque também não adianta eu criar uma vacina que seja segura, que seja efetiva, mas que tenha um prazo de validade de 1 mês, por exemplo. Então, o ideal, né, é que aconteça, que ela se sustente por pelo menos 6 meses. Né? Por exemplo, a da gripe, a gente precisa ficar tomando essa vacina a cada ano, porque é um vírus que tem um grau de mutação rápido, o vírus influenza, tem um grau de mutação rápido, então a cada ano precisa ser feita uma nova vacina. E aí, poxa, mas como que eu consigo criar uma nova vacina para influenza a cada ano e não consigo criar uma para o coronavírus? Porque você já tem a tecnologia para fazer a vacinação contra a influenza, então você só precisa gerar certas adaptações para que essa vacina possa ser adequada ao novo vírus que sofreu, né, uma mutação. Tudo isso que eu estou falando bem em linhas gerais, a nível bem superficial, para que a ideia possa ser transmitida em um linguajar não tão técnico, né, não tão científico. Então, além disso, né, eu preciso proteger a minha população. Então, ela tem que ser uma vacina que possa ser distribuída num número considerável de pessoas. Se eu tenho uma vacina que ela precisa ter muitas restrições, que a pessoa que vai tomar a vacina ela precisa preencher um grupo de restrições muito grande, talvez seja uma vacina que não seja tão adequada, né? Ainda mais nos dias de hoje, onde a gente de que o que está sendo produzido é efetivo e é seguro. Então, por isso que às vezes acaba demorando um pouco mais do que o que é esperado, mas é tudo com o objetivo de que seja feito com muita responsabilidade. Então, para quem tiver interesse em ler esses resultados de uma forma um pouco mais técnica, pode baixar o artigo. Eu vou encaminhar para o Júnior o artigo, caso ele queira disponibilizar. Um artigo que está em inglês, mas que já tem bastante resenha online em português. E espero ter contribuído aí de alguma forma com o canal. Quaisquer dúvidas que possam surgir, eu deixo o meu contato aberto para o Júnior, para me enviar pergunta. Eu ainda sou estudante, mas tenho buscado conhecer bastante sobre esse tema. O que eu não souber, certamente eu tenho pessoas muito mais bem capacitadas do que eu para dar um norte, né, para tentar responder um pouquinho melhor. E foi um prazer poder falar aqui à distância com vocês.